noite, meus amigos, telespectadores da Rede Século XXI. A gente está ao vivo em mais uma semana para a gente fazer o programa Eclésia dessa segunda. É uma alegria ter você conosco aqui nessa noite. A gente está toda segunda-feira aqui à noite no programa Eclésia para falar sobre assuntos relacionados à nossa fé católica, né? História da igreja, a vida dos santos, tudo que envolve a nossa fé católica, a gente conversa aqui no programa Eclésia, esse programa de catequese e de tantas coisas mais que o nosso querido comentarista fixo aqui do programa, Padre Guido Motinelli, toda segunda-feira nos ajuda a conversar sobre muitos temas interessantes, como é o tema de hoje. Padre Guido, boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite e um meu grande abraço fraterno para cada um de vocês, prezados amigos e telespectadores. De maneira especial hoje para a França, que está se recuperando da cirurgia, e para os seus familiares, a Viviane e Dona Maria Inês, como também para o casal Cristina e Roberto de Teófilo Ottoni, que estão comemorando a data do aniversário do casamento e estão ligados no programa. Estamos aqui à vossa disposição, querendo ajudar a compreender a beleza da nossa vida cristã, sobretudo diante de um tema que vai anunciar agora, que vamos tratar hoje e que é de grande interesse para cada um de vocês. Pois é, conforme a gente já tinha conversado na semana passada e anunciado que a gente ia falar no programa de hoje sobre a liturgia. O tema que a gente escolheu para o programa de hoje é justamente, vai chamar assim, você vai ver aí no seu vídeo daqui a pouquinho, um diálogo aberto com o mistério divino. Pois é, a gente vai falar sobre a liturgia, sobre a riqueza da liturgia, os aspectos pouco conhecidos da liturgia, curiosidade, um monte de coisa relacionada à liturgia. Afinal de contas, a liturgia nos ajuda a aprofundar nossos mistérios divino, e por isso que é justamente um diálogo aberto com esse divino, com esse mistério divino, tá certo? Como de costume, liga pra gente. Você pode ligar pra gente no telefone 19 3871 9620, fazer sua pergunta, o seu comentário, ou então manda um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br. A gente tenta responder a sua pergunta no programa ainda hoje, tá certo? O Padre Guido, como de costume, toda semana está aqui conosco. E a gente tem um convidado ainda no próximo bloco que vai fazer parte também aqui do nosso bate-papo. Você não sai daí, daqui a pouquinho a gente tem um outro convidado na mesa no programa ainda hoje, tá certo? Agora, Padre Guido, já que a gente vai falar sobre liturgia, comece explicando para a gente o que significa essa palavra, liturgia. Exato. Na verdade, meus amigos, é uma palavra que nós não usamos no nosso dia a dia. É uma palavra de origem grega que significa em português um serviço público. É uma maneira através da qual, com palavras, com gestos, com cantos, com objetos, nós nos relacionamos com Deus, manifestando o nosso culto, a nossa adoração, diante do grande mistério divino que se revela para a pessoa humana. A liturgia é uma palavra usada antigamente até por povos que não acreditavam no nosso Deus, mas sempre se relacionavam com os seus deuses, usando paramentos especiais, cantos, instrumentos também de louvor. E a igreja usa esta mesma palavra liturgia, querendo relacionar a pessoa num diálogo de culto total para o nosso Deus. Por isso, hoje, nós temos inúmeras manifestações. Pode ser um rito comum, qual, por exemplo, a Santa Missa, o rito de uma adoração. Se queremos dar uma volta no mundo, encontramos vários ritos diferentes, conforme as várias culturas, que a Igreja sempre respeitou e continua respeitando, tendo como objetivo manifestar o culto para o nosso Deus. E quando a gente diz culto, como o senhor disse, é impossível a gente não lembrar em culto divino e não lembrar da Santa Missa, que é o ato litúrgico certamente mais importante da nossa fé católica. Agora, Padre Guido, a Santa Missa, ela sempre foi celebrada do jeito que a gente conhece? Não, absolutamente. Em primeiro lugar, deixamos bem claro que Jesus não assinou nenhum papel a respeito de como queria que fosse celebrada a Santa Missa. Temos algumas passagens no livro dos Atos dos Apóstolos que afirmam que no dia do Senhor, isto é, aos domingos, os fiéis se reuniam na casa de fulano e beltrano para um encontro de vida espiritual, ou lembrando episódios da vida de Jesus. Lembramos também que as primeiras cartas apareceram 30 anos depois que Jesus foi para o céu. E os primeiros evangelhos
apareceram 60 anos depois. Quando o senhor diz cartas, está referindo às cartas de Paulo, Carta do de Novo Paulo, Testamento. como também de outros apóstolos, né, de São João, de Pedro e companhia. Apareceram só 30 anos depois. Isto é, no começo da vida da igreja não havia nenhum documento escrito, mas as pessoas se reuniam para louvar com a oração. E se havia pessoas que se lembravam pessoalmente de Jesus, que faziam questão de relatar episódios, expressões, meditações ditadas por Jesus. Só depois desse período inicial que a igreja começou a estruturar-se, colocando algumas partes, né, desta santa, que nós chamamos da missa de hoje. Isto é, uma parte inicial dedicada a uma leitura, logo que apareceram, repito, as cartas dos evangelhos, a parte do ofertório do pão e do vinho, a parte fundamental da consagração, e depois a parte da comunhão como partilha. Inclusive, era costume, naquela época, nos primeiros tempos da igreja, que quem comungava levava também a comunhão na sua casa para os demais familiares. Pois é, o costume mudou um pouco hoje em dia, né? Mas claro. Assim... Isto é, não havia nenhuma regra por escrito. Depois a igreja, passando o tempo, se organizou, se estruturou, a tal ponto que hoje os vários ritos aprovados da igreja mantêm as suas partes bem definidas: liturgia inicial, liturgia da palavra, do ofertório, da consagração, da comunhão, etc., dos pedidos. E a igreja, repito, respeita as várias culturas, e hoje existem exatamente estes ritos aprovados diretamente pela igreja, que nos acomodam no mundo inteiro. Agora, a Igreja Católica, ela já há muitos séculos que ela tem muito bem estruturado o seu rito latino, né? Certamente, a maioria das pessoas ainda confunde a Igreja Católica com a Igreja Latina, porém ela não é só a Igreja Latina. A Igreja Católica também tem a sua parte muito importante oriental, né? Os orientais católicos também trazem seus ritos, suas tradições. Nesse caso, Padre Guido, uma missa celebrada em algum rito oriental ou no rito latino é a mesma missa, né? É a mesma missa, em total sintonia com a igreja fundada por Jesus. Não há disparidade de culto enquanto a isso. Há uma diferença não só de idioma, mas também de manifestação deste culto, de liturgia, mas tem os atos exatamente o mesmo valor. E nós podemos notar que você acenou agora mesmo a língua latina, é verdade. A língua latina, por muitos séculos, foi a língua mãe da igreja. Aliás, até o século passado, até na época do Concílio Vaticano II, que determinou um caminho diferente para aproximar mais ainda a pessoa de Deus, fazendo com que fosse usado nos rituais o idioma local de tantos países no mundo. Se bem que o latim não foi extinto da liturgia, né? Não. A missa continua sendo a língua oficial, o latim, que é uma maneira também, né, Padre Guido, de preservar os textos sagrados, né? Que preservando numa língua antiga importante como é o latim, exato, isso é mais fácil. Não somente de preservar. Até hoje, meus amigos, a igreja encontra determinada dificuldade na tradução, digamos assim, autêntica da expressão latina para os vários idiomas falados. É isso porque até nas grandes cerimônias da igreja se costuma exatamente celebrar ou concelebrar em língua latina. Como a gente disse há pouco, né, os ritos orientais católicos e o rito latino, né, que a gente conhece, a missa da nossa paróquia, que a gente vai no Brasil, que a maioria das paróquias são paróquias de rito latino, não são... É uma riqueza para a gente conversar em muitos outros programas. A gente volta nesse assunto certamente aqui no programa Eclésia para falar mais sobre ritos latinos, ritos orientais. Mas do ponto de vista dos ritos latinos, não existe também um só, né, Padre Guido? Por exemplo, o senhor, que nasceu na cidade de Milão, lá na Itália, né, gente? Não dá nem para enganar com o sotaque do senhor, né, Padre Guido? O senhor mineiro que não é, né? Logicamente, o Padre Guido é italiano, nasceu lá em Milão. E na Diocese de Milão existe um rito próprio na nossa diocese, sim, né, Padre Guido? Exato, é o rito chamado ambrosiano, né, fundado e assinado pelo bispo Santo Ambrósio, né? E este rito, que se mantém até hoje, é muito parecido com o rito latino, é para toda a arquidiocese de Milão,
que chega até na Suíça, é a maior diocese europeia. E os ritos antigos orientais, por exemplo, o rito bizantino, o rito siríaco, o rito copta, entre tantos outros que a gente pode falar em outras oportunidades com mais calma aqui no programa Eclésia, que são ritos também muito, muito antigos. Como a gente disse há pouco, é a mesma missa celebrada em ritos diferentes. Em determinada época da história, teve um importante papa que unificou, vamos dizer assim, né, Padre Guido, no que diz respeito ao rito latino, sem perder essa tradição que continuou com os orientais, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse Papa. Este Papa, o nome dele é Pio V, né? Que é santo, inclusive. É um Papa que viveu o seu pontificado num momento tristemente, usamos a palavra clara, tristemente famoso na história da Igreja, quando estavam soprando os ventos contrários devido à reforma protestante. Certo. Estamos no século de 1500, né? E foi ele que enfrentou os ventos da Igreja anglicana, dos protestantes, e também dos calvinistas, dos luteranos e companhia. O Concílio de Trento, né, Padre Guido, teve um papel importante Aí nisso. foi a reação da Igreja, Certo. com o famoso Concílio de Trento, uma reunião, minha gente, que durou 18 anos, do ano 1545 até o ano 1563. E no decorrer destes 18 anos, morreram 4 papas, inclusive. Nossa. Pio V, ao término dos trabalhos do concílio, foi ele que assinou determinados decretos, foi até chamado naquela época o Papa do Terror, porque ele foi muito escrupuloso e muito preciso para não criar nenhuma divergência dentro da Igreja que pudesse abrir-se com as várias religiões que estavam nascendo. Na verdade, é um terror para os inimigos da Igreja, né, Padre Guido? Exato, mas foi muito sério. Foi ele que instituiu, por exemplo, os seminários para a formação dos seminaristas. Foi ele que obrigou, olha, repito esta palavra, obrigou os bispos da diocese a visitar todos os anos as suas dioceses, para tornar-se ciente do que estava acontecendo nos limites da diocese confiada aos seus cuidados pastorais. Foi um nome muito severo, muito rigoroso, mas hoje nós temos que tirar o chapéu, como se diz, na frente dele, porque conseguiu preservar um patrimônio não só cultural, mas praticamente religioso, de uma maneira autêntica, que até hoje nós respeitamos plenamente. É por isso, Padre Guido, que o rito católico, que era celebrado até a década de 60, né? No final da década de 60, então, que começou a reforma litúrgica, o rito que era celebrado antes desse período é conhecido como o rito de Pio V, é por isso? Sim. Por causa desse Papa Pio V? Exato, é chamado assim, lembrando exatamente o estatuto que ele assinou a respeito da obediência a um ritual que manifestasse, digamos, o culto litúrgico do povo diante de Deus. Agora, no ano 1962, tivemos o saudoso Oggi Santo, o Papa João XXIII, né, que promulgou um decreto a respeito do rito também chamado extraordinário da Santa Missa, isto é, um missal com a presença de muitos dados referentes ao estilo de Pio V. Certo. Certo? Este rito extraordinário depois passou para um outro decreto, aqui já chegamos ao Papa Paulo VI, exatamente no 1970, que redigiu um documento que até hoje é praticado, né, com a reforma deste rito chamado ordinário. E não esqueçamos o saudoso Papa Emérito, né? O nosso querido Papa Bento XVI, alguns anos atrás, que assinou um documento... No ano de 2007. Exato, 2007, tem razão. Um documento através do qual ele permite à Igreja, devidamente preparada, a celebração da Santa Missa conforme o rito extraordinário. Que é justamente esse rito de Pio V. Perfeito, usando inclusive a língua latina, não de uma maneira pública, porém ele fala no documento que se o povo estiver devidamente preparado,
pode também assistir a esta celebração exatamente em língua latina, conforme o Papa Pio V havia marcado. Interessante isso, porque esses anos, séculos de tradição da chamada missa do rito de Pio V, justamente esse rito antigo da Igreja, e que depois passou, então, por algumas mudanças e foi permitido a língua vernácula, cada um celebrar na língua do seu país, a partir, então, dessa reforma litúrgica. Nunca foi abolido a Igreja, né? Era possível ainda celebrar no rito de Pio V, porém, precisava de uma autorização especial do bispo local em ocasiões especiais. Com esse documento chamado motu proprio, ou seja, de próprio punho, que o Papa Bento XVI foi lá no dia 7 de julho de 2007, assinou esse documento permitindo que pudesse celebrar, seja no rito novo, seja no rito antigo, desde que a comunidade esteja preparada para isso e que exista uma razão boa para isso. Exato. Né, Padre Guido? Aqui nós notamos o caminho que a Igreja está fazendo para aproximar-se cada vez mais do povo e, ao mesmo tempo, para preservar o valor de um patrimônio que vem há muitos séculos e que tem até hoje o seu grande valor. No próximo bloco, a gente vai falar sobre alguns detalhes da Santa Missa, algumas curiosidades. O que acontece, por exemplo, se o padre estiver celebrando, passar mal, de repente até vier a falecer no altar. O que acontece? Essa missa tem que terminar, não tem? Além do Padre Guido, a gente vai ter um outro convidado para falar com a gente daqui a pouquinho no próximo bloco, tá certo? Vamos para o primeiro intervalo. Não sai daí, a gente volta já já.